Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa live de hoje. Hoje, com um tema super especial, a gente vai entender como as emoções geram as doenças. Então, vamos chegando todo mundo aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar então como o fator emocional, como as emoções afetam o seu corpo e geram sintomas e doenças em você hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Mônica, Cleusa. Bom dia, Patrícia. Boa noite, bom dia. A pessoa já tá aqui. Gente, hoje o dia foi super corrido, não consegui aparecer hoje aqui nos stories, mas a gente vai fazer uma live super especial, tá? E eu vou mostrar aqui exemplos práticos, casos reais, que mostram como o corpo ele guarda as emoções e como essas emoções guardadas e acumuladas desde o ventre materno podem te influenciar hoje, gerando sintomas e doenças em você hoje. Então, vão colocando aqui para mim, se alguém puder confirmar, tá tudo certo com o som, imagem, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Boa noite, Grazi. Sejam todos muito bem-vindos. Tá tudo certo com o som, pessoal? Alguém pode me sinalizar, por favor? A gente já vai começar. Hoje o nosso tema, a gente vai falar como as emoções geram doenças. Tudo ok? Obrigada, Grazi. Show! Coloquem aí, pessoal, de onde que vocês estão falando, qual que é a cidade de vocês. Se tem alguém aqui que está me acompanhando pela primeira vez, alguém novo por aqui, coloquem para eu saber de onde vocês são, para a gente começar aqui a nossa conversa. E aproveita, a gente já encaminha essa live para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos chegando aqui todo mundo, boa noite! Gente, eu vou me apresentar, se tiver alguém novo aí me assistindo pela primeira vez, ou mesmo alguém que esteja assistindo a gravação, que ainda não me conhece. Eu sou a Thaís Silveira, sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira na técnica Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Também tenho formação em Biologia pela Unicamp e eu trago aqui nas minhas redes uma visão integral sobre saúde e doença. Então, é uma visão diferente da medicina tradicional, tá? Ó, Suzana, primeira vez, seja bem-vinda, Suzana. Show! Prazer conhecê-los. Quem tá aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Olá, Priscila. Ótimo! Então, eu sou especialista, gente, na técnica Seven Healings, que é uma técnica de autocura com bases francesa e alemã da medicina integrativa, onde a gente em consulta vai tratar além do seu sintoma. Então, em consulta nós vamos identificar e mapear e tratar exatamente a causa que está gerando o seu sintoma, que está gerando o seu desequilíbrio no seu corpo hoje. Seja algum sintoma físico, seja algum sintoma emocional, algum sintoma comportamental, a gente consegue tratar tudo isso. Então, eu atendo com os meus atendimentos online hoje pacientes em mais de 7 países e também sou uma das professoras e mentoras da formação Seven Healings, diretamente com a criadora do método, que é a doutora Roberta Rocco. E hoje aqui nessa live a gente vai entender então como as emoções geram as doenças. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Vocês sabiam, gente? Primeiro eu quero que vocês coloquem aí nos comentários para a gente começar a nossa conversa aqui, que comprovadamente mais de 90% das doenças, sejam elas físicas ou emocionais, tem como causa uma emoção específica? Vocês já sabiam dessa informação? Tudo isso, gente, já foi mapeado há muito tempo, mas infelizmente não é o foco da maior parte dos tratamentos hoje. Então, os tratamentos da medicina convencional, eles consideram somente o aspecto físico. Então, por exemplo, se você tiver com uma alergia, você vai lá, toma um remédio, ou passa uma pomada, ou você está com uma dor, por exemplo, no seu ombro, você vai tratar só o local ali, só o local da dor. Ou as pessoas acham que os sintomas são criações da mente, que são psicológicos, mas não, gente, isso afeta diretamente o seu corpo. Então, para que a gente consiga tratar os sintomas pela raiz, né? Quando você faz esse tratamento paliativo que atenua somente o sintoma, alivia só o sintoma, que é isso que o remédio faz,
Depois de um tempo, o sintoma ele retorna, justamente porque você não está tratando a causa real, não está tratando a raiz. Então, a gente precisa, gente, integrar corpo, mente e emoções para ter sucesso nos tratamentos. Eu falo que é uma tríade indivisível. O corpo ele é inteirinho integrado, então não tem como separar, tá? E é impossível a gente fazer um tratamento eficaz completo se a gente não considerar a sua história de vida, se a gente não considerar o fator emocional, tá? Então é muito importante a gente considerar todos esses fatores e ir muito além do sintoma, a gente ir na causa, considerando a sua história de vida, as suas percepções, as suas emoções. Tudo isso importa, tá? Então a gente vai começar aqui o nosso tema de hoje, pessoal. Como será, para a gente começar aqui, como que as emoções, eu vou contar para vocês como que as emoções e vivências da sua vida afetam o seu corpo. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos, eu quero que vocês vão colocando aí nos comentários se vocês estão se identificando, tá? Recebam essas informações e vão analisando na história de vida de vocês, ou às vezes vocês identificam algum amigo, ou algum parente, alguém mais próximo, tá? Vão realmente absorvendo essas informações e refletindo se faz sentido também ou não e passem também a observar no seu dia a dia, tá? Então vamos entender como as emoções e vivências da sua vida vão afetar o seu corpo. Então eu quero que vocês coloquem aí pra mim. Já aconteceu de você sentir um perfume e lembrar de uma pessoa? Se for uma pessoa que você gosta, isso vai te gerar uma sensação legal. Isso vai te gerar uma sensação prazerosa, uma sensação boa. Mas, pelo contrário, né, se for o contrário, se você lembrar de uma pessoa que você não gosta tanto, se esse perfume te remeter a essa pessoa, você pode ter reações físicas de desconfortos. Inclusive, você pode desenvolver alergia ao próprio perfume. Já aconteceu com vocês? Ó, Shirley. Já sim. Vocês estão identificando. Então é muito comum. E você não se lembra de ter pedido para o seu corpo associar esse cheiro a essa pessoa, certo? Você não pediu para o seu corpo registrar, mas ele gravou. E tudo isso, de alguma forma, te influencia até hoje, sem você perceber, sem você se dar conta. Vou trazer aqui mais alguns exemplos para vocês. Já aconteceu de você comer um alimento e esse alimento remeter à sua infância e você ficar feliz? Ou às vezes você ficar triste? Já aconteceu? Isso até contei para vocês esses dias nos stories. Isso acontece muito comigo. Eu não sou muito de doce, não gosto muito de doce, chocolate, eu sou mais do sabor amargo e do salgado. Mas eu não resisto à torta de morango. Então, quando eu penso na torta de morango, instantaneamente a minha boca começa a salivar. Por quê? Porque eu lembro da minha infância e isso me faz bem e o meu corpo responde salivando. Já aconteceu isso com vocês? Coloquem aí. Então, as nossas vivências, quando elas são positivas, elas vão gerar emoções e reações positivas no corpo. Ó, a Rose, eu já. Isso é muito comum. Comecem a reparar como o corpo de vocês responde a essas lembranças. Então, as vivências positivas, gente, vão gerar emoções e reações positivas no seu corpo. Isso fica registrado e te influencia até hoje sem você perceber. E, do outro lado, quando são vivências negativas, o que vai acontecer no seu corpo? Respostas negativas. Vamos aqui alguns exemplos para ficar mais prático? Ó, a Rose tem horror de biscoito champanhe. Provavelmente esse biscoito está associado a alguma vivência que não foi tão legal na sua história de vida. E aí o alimento passa a ser associado a esse trauma. Isso é o que acontece, inclusive, nos processos de alergias alimentares.
O problema não é o alimento em si, mas sim a memória que esse alimento carrega. Vocês sabiam disso? Inclusive, a gente pode fazer depois uma live só sobre isso, se vocês tiverem interesse, onde eu posso aprofundar mais sobre esse ponto. Mas isso é muito comum de acontecer. E da mesma forma, ó, o que acontece, gente? Vou trazer exemplos práticos para vocês identificarem. Já aconteceu de vocês, quando vocês pensam em uma briga ou em alguma contrariedade que você teve no seu dia de trabalho, o seu chefe discutiu com você, e só de você lembrar desse episódio, você começa a sentir um embrulho, uma dor de estômago? Ou você tem, às vezes, pode até soltar o intestino, dar uma dor de barriga, por exemplo? Só de você lembrar desse acontecido. Já aconteceu? Ou às vezes você, por exemplo, tem uma briga e logo depois da briga você começa a sentir dor de cabeça. Ou você solta o intestino. E aí você começa a perceber, por exemplo, que quando você tem uma discussão com seu marido, a sua coceira na pele, depois de um tempinho, ela piora. Depois dessa discussão. Ou, às vezes, você lembra de um evento do seu passado, de alguma mágoa que ficou lá atrás, às vezes do processo da sua infância. E só de você lembrar desse evento, você pode ficar triste, você pode sentir raiva, você pode sentir tristeza, pode dar uma sensação de embrulho, mesmo já tendo passado esse evento. Já aconteceu com vocês isso? Algum trauma emocional que vocês ainda não conseguiram superar? E quando vocês lembram, vem esse desconforto físico? Pois é, isso acontece porque o aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto emocional são completamente interligados. Então, o seu corpo é regido pelas suas emoções. Você querendo ou não, você acreditando ou não. Isso é biologia, gente, isso é biologia humana. Certo? Comecem a reparar como o corpo de vocês reage às suas emoções, às suas lembranças, às suas percepções. Como o seu corpo ele reage diante de uma briga, depois que você discutiu. Presta atenção como você vai ficar, se vai vir uma dor de estômago. Tá tudo conectado. Não tem como a gente separar isso. Tá? Tudo ok até aqui? Vão colocando aí nos comentários se vocês tiverem dúvida, eu vou respondendo vocês, tá? Show! Vamos entender então agora, gente, como que as emoções geram as doenças. Então é muito importante você entender que cada célula do nosso corpo, cada célula tem a capacidade de armazenar informações. Lembra que eu falei aqui do perfume para vocês? Vocês não lembram de ter pedido para o corpo gravar o cheiro do perfume associado àquela pessoa, mas o seu corpo gravou. Então, tudo o que você vivencia, as suas vivências, desde o ventre materno, tudo, absolutamente tudo é registrado pelo seu corpo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tá, gente? Tudo fica registrado. Só que as vivências ruins, traumáticas, impactantes, que o seu corpo não consegue lidar e que elas vão sendo acumuladas ao longo da sua vida, elas vão gerar o quê? Sintomas, bloqueios, doenças, sejam elas físicas ou emocionais. Então, o seu corpo, ele registra tudo. Todas as informações ficam em memórias celulares do seu corpo. E o que acontece quando você vivencia experiências traumáticas? Por exemplo, algum falecimento de alguém da sua família. As experiências traumáticas, gente, elas vão gerar uma marca na célula. E essa marca na célula é o que nós chamamos aqui de memórias celulares. E essa marca na célula, essas memórias celulares, vão afetar a sua saúde física, a sua saúde emocional e o seu comportamento. E essas memórias celulares, como que elas são formadas?
elas são formadas através da sua experiência de vida, através da sua história de vida e do sentimento e da percepção individual por trás dos acontecimentos. Então, sempre vai depender da forma que você enxerga o mundo, que você se sente, que você reage ao seu ambiente e aos acontecimentos da sua vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor esse ponto da percepção individual. Então, vamos supor que o seu pai faleceu, teve um falecimento na família. Para uma pessoa, esse falecimento pode gerar a sensação de perda pura. Para outra pessoa, pode gerar a sensação de abandono, se a pessoa, por exemplo, tiver a percepção que ela se sentia rejeitada pelo pai. Um exemplo. Ou a pessoa pode se sentir impotente por não poder ter cuidado do pai, ou por não poder salvá-lo de alguma forma. Pode vir a sensação de impotência. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma particular aos acontecimentos e experiências traumáticas da vida. E a primeira emoção sentida na hora do trauma é que vai gerar uma marca no corpo e vai afetar um órgão específico. Tá ficando claro até aqui? Se vocês estiverem com dúvida, pode colocar nos comentários, tá? Então, o que acontece, gente? O seu corpo, os seus órgãos, as suas células, comprovadamente são associadas a vivências emocionais, a traumas do passado. Tudo isso o seu corpo registra e te impacta hoje sem você se dar conta. E o que acontece? Existem emoções específicas que vão gerar doenças específicas. E a gente vai entrar agora num outro ponto aqui para vocês entenderem melhor as causas emocionais por trás das doenças. Então, eu vou trazer aqui alguns casos reais para vocês verem se vocês conseguem ir identificando, associando a história de vida de vocês. Então, eu separei aqui alguns sintomas e doenças mais pedidos por vocês, tá? E eu vou explicar aqui quais que são os principais conflitos emocionais por trás e trazer também alguns casos para ilustrar, para vocês entenderem como o emocional ele gera essas doenças no corpo, tá? Ó, a Rose tem psoríase. Vão colocando aí os sintomas que vocês têm. Eu separei aqui os mais pedidos e depois também a gente pode preparar. Eu vou abrir uma caixinha nos stories para vocês colocarem lá os sintomas, as doenças que vocês têm e eu vou trazer o aspecto emocional que pode estar por trás, tá? Eu até abri semana passada uma caixinha, mas tive muitas perguntas e não consegui responder todos vocês. Então eu vou aproveitar aqui esse momento e vou abrir nos stories também para a gente ir conversando ao longo da semana, tá? Ó, a Elisângela tem urticária, a Rose tem psoríase, coceira, vamos colocando aí. Psoríase. Muita gente com problemas de pele. E é exatamente por isso, por esse sintoma que a gente vai começar. Problemas de pele. Ó, psoríase de novo. Andréia, psoríase. Vamos lá então, eu vou passar aqui com vocês, tá? Ó, acne, a Priscila. Não consigo andar. Tá. Vamos começar então, gente, com problemas de pele. Questão no cabelo também, cabelo fraco, queda de cabelo, unhas quebradiças. A gente vai começar a falar desse ponto que é o recorde aqui pedido por vocês. Então, vem se vocês vão identificando e vão colocando também nos comentários para eu saber se vocês estão se identificando e se vocês tiverem alguma dúvida também, eu vou auxiliando vocês. Ó, a Shirley. Coceira e feridas no corpo.
Tá. Então vamos falar então, gente, começar a falar dos problemas de pele. A sua pele, o seu cabelo e as suas unhas, ó, Shirley, já fui ao dermatologista, uns 4 dermatologistas e nunca fiquei boa. Eu entendo você, Shirley, porque eu passei pelo mesmo, né? Eu já vou contar a minha história para vocês, se vocês ainda não conhecem a minha história. Mas eu sei como é esse processo, porque eu passei exatamente pelo mesmo. Mas vamos lá, gente, a sua pele, falando agora dentro dos problemas de pele, ela está totalmente ligada ao sistema nervoso emocional. E a pele, ela vai responder a conflitos bem específicos relacionados a processos de perdas, processos de separações ou relacionamentos conflituosos, tá? Então, a pele, ela está totalmente ligada à questão de relacionamentos e à conexão humana. Vocês já sabiam disso? Exatamente. E vamos falar aqui mais profundamente da psoríase, que é um dos casos que eu mais atendo, que vocês mais pedem aqui para eu falar. E eu vou contar aqui para vocês qual que é a causa emocional, qual a emoção específica que está por trás da psoríase. A psoríase, gente, ela tem uma particularidade. Então, vamos pensar aqui no padrão da lesão da psoríase. Como que é o padrão da lesão? Quem tem psoríase tem uma ferida com uma parte branca e com a outra parte vermelha ao mesmo tempo. Não é assim? Uma ferida com descamação e inflamação juntas. O que esse duplo padrão da lesão ele reflete? Exatamente a causa emocional por trás, que são 2 ou mais conflitos de perdas e de separações ao mesmo tempo. E esses conflitos de separação, que são 2 ou mais, vão refletir esse padrão da lesão da psoríase. Lembrando que aqui, gente, pode ser alguma coisa que você vivenciou desde o ventre materno. Desde quando você estava na barriga da sua mãe. Lembra que eu falei para vocês que tudo é registrado? O seu corpo vai tirando prints. Ele arquiva emoções, arquiva sentimentos, arquiva cheiros, arquiva pessoas, tudo é registrado. Tá? E lembrando que aqui pode ser, na questão da psoríase e também de problemas de pele de modo geral, pode ser a separação sofrida. Então, exemplo, perdi a minha mãe faleceu, ou eu me separei do meu esposo, o meu esposo se separou de mim, eu não queria me separar, então seria a separação sofrida. Ou pode ser a separação desejada, quando você quer se afastar, quando você quer se separar de alguém, mas por algum motivo você não consegue. Pode ser também, gente, o medo da separação. Quando você tem muito medo de perder alguém, isso também é um conflito de separação. Porque o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é criado. O que é um medo e o que é um acontecimento real. Para o cérebro é a mesma coisa. Então, medo de separações, medos também ativam doenças, tá? E também pode envolver relacionamentos conflituosos. Então, problemas de pele, de modo geral, envolvem conflitos de separação. E a psoríase, de forma particular, sempre 2 ou mais conflitos. Ok? Refletindo esse duplo padrão da lesão. Ficou claro até aqui? Vou trazer aqui para vocês alguns casos reais, começando pelo meu próprio caso, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Então, para quem ainda não conhece a minha história, eu sofri com a psoríase, com quadros alérgicos, problemas de pele, por muitos anos, fiquei tentando tratar, por isso que eu falei, acho que foi a Shirley que falou, agora eu não lembro mais quem falou, mas eu falei, eu entendo bem, porque eu vivenciei esses processos todos, então tudo que eu trago aqui para vocês, eu vivenciei na pele. Então eu também fiquei por muitos anos tentando tratar pela medicina tradicional, tomando medicamento, via oral, pomada, corticoide, injeção, um monte de coisa, passei por 1000 diagnósticos diferentes. E eu já estava ficando totalmente desanimada no meu processo de cura. E foi quando eu passei pelo tratamento Seven Healings, consegui me curar 100% dos meus processos.
E a minha história me trouxe até aqui, tá? Então eu também vivenciei esses processos. E o que tinha, o que envolvia, vou abrir aqui com vocês, a causa do meu processo de psoríase, tá? As principais causas. Isso tudo eu descobri em consulta, tá? Ó, Shirley, eu vivo desanimada. Gente, isso é muito sério, a gente precisa integrar corpo, mente e emoção. Ter um desânimo, um episódio de desânimo, um episódio de ansiedade é super normal. A gente ter essa oscilação emocional, mas viver desanimada não é normal. E nessa época em que eu estava doente, eu passei por processos depressivos. Então eu também estava perdendo o brilho pela vida. É um processo muito angustiante. Muitas vezes a gente fica buscando respostas e a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente. E é por isso que essas informações são tão libertadoras. Quando você entende que o que você está vivenciando hoje tem um sentido, tem uma causa e que pode sim ser solucionado quando você age e trata essa causa, isso é muito libertador. E essas informações aqui são libertadoras. Quando eu descobri isso, gente, mudou muito a minha vida. Porque aí realmente eu descobri o caminho para melhorar. E aí eu fiz o tratamento e me curei 100%. Hoje eu estou completamente curada. E qual que era a causa aqui, gente? Eu vou compartilhar com vocês então. Do meu processo de psoríase. A causa, uma das causas, foi o processo de separação dos meus pais que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. E a minha psoríase foi se manifestar no meu corpo quando eu tinha quase 20 anos. Olha quantos anos depois. Então, foi esse processo de separação dos meus pais quando eu tinha 3 anos. Ó, Elisângela, eu sofro tanto com urticária. É horrível, eu entendo bem, Elisângela. E vê se você vai identificando aqui com o que eu tô te falando, tá? Às vezes a gente consegue se lembrar, às vezes a gente não consegue se lembrar de tudo, porque o nosso cérebro não consegue gravar, lembrar de todos os acontecimentos. Tá? Então é normal a gente não se lembrar, mas vai conectando, vai associando a sua história de vida, porque isso é importante também. Então a causa dos meus processos de psoríase foi essa separação dos meus pais, né, quando eu tinha 3 anos, e também mais à frente, o medo de perder a minha mãe. Porque a minha mãe, em determinado momento da vida dela, foi diagnosticada com câncer de mama, e eu fiquei com muito medo de perdê-la. E foi exatamente ali um dos gatilhos que ativou o meu processo de psoríase. Eu lembro que ela estava indo entrar em processo cirúrgico, e antes dela entrar na cirurgia, eu dei a mão para ela. E a região da mão foi a última região que eu tive de contato com ela antes dela ir para a cirurgia. E foi exatamente na minha mão onde eu desenvolvi as lesões da psoríase. Porque o local da lesão que você tem, seja psoríase ou alguma urticária, algum processo alérgico, não é por acaso, vocês sabiam disso? Ela vai mostrar, o local exato mostra aonde o seu corpo sentiu esse conflito emocional da separação. Que nem no meu caso, os processos que eu tinha piores eram na palma das mãos e nos meus pés. Porque estava associada essa questão de eu vou perder a minha mãe. Eu tinha muito medo de perdê-la, eu queria mantê-la por perto. Então, o local das feridas nunca é por acaso. Vocês sabiam disso? Alguém de vocês já sabia isso? Sempre vai trazer pistas da causa, do conflito original. E tudo isso a gente avalia em consulta, tá? Então, geralmente, lesões na parte interna dos braços, na palma das mãos, é quando você teve essa separação sofrida, ou seja, você queria manter alguém por perto, mas essa pessoa faleceu, ou se separou de você, ou se afastou de alguma forma. E, por outro lado, se as lesões se desenvolvem, por exemplo, no cotovelo, nas regiões de fora do corpo, geralmente é quando você quer se afastar de alguém, quando você quer manter alguém na parte de cima das mãos, por exemplo, quando você quer manter alguém longe de você. Então, seria essa separação desejada. O local da ferida nunca é por acaso.
sempre vai mostrar como você sentiu esse conflito emocional. Tá ficando claro para vocês até aqui? Então esse foi o meu caso. Outros casos muito comuns por trás de problemas de pele, tá? Relacionamentos complicados. Relacionamentos conflituosos. Mulheres, por exemplo, que passam por relacionamentos abusivos ou que querem se separar e por algum motivo não conseguem. Aí o corpo vai entrar em conflito e vai desenvolver essas feridas na pele, refletindo esse desejo de separação. Eu quero me separar, mas eu não consigo. O corpo vai entrar em conflito. Quando você tem lesões pelo corpo todo, podem existir vários conflitos envolvidos, tá? Mas sempre começa em um lugar. E esse primeiro lugar que aparece a lesão é que traz a pista do conflito original, tá? Então vamos lá, gente. Casos de relacionamentos complicados, muito comum, relacionamentos que têm muita briga, muito conflito, muito comum por trás de problemas de pele. Quer ver um outro caso aqui muito comum por trás? Casos de rejeição na gestação. Então é muito comum isso na minha rotina de atendimentos. Quando a mãe, por exemplo, não esperava ter um filho. E aqui não significa que a mãe não queria te ter, não queria ter o bebê, não é isso. Mas que foi um bebê surpresa. Isso pode gerar uma marca de rejeição nessa criança, que mais tarde pode desenvolver um sintoma de pele, por exemplo. Ou, por exemplo, outro caso muito comum. Quando a mãe quer uma menina e nasce um menino, ou o contrário. Pode vir essa emoção da rejeição. Pode vir essa sensação de abandono no adulto. Pode desenvolver esse adulto um sintoma de pele. E quando a gente vai mapear em consulta, a causa está lá da gestação. Então, as emoções que você vivencia desde quando você estava no ventre materno, na barriga da sua mãe, as emoções e as emoções desde a infância também até os dias de hoje, mas principalmente essas emoções do ventre e da infância, são as emoções mais intensas que influenciam na estrutura do adulto. Então, tudo isso precisa ser considerado, gente. Tudo isso, tá? Para a gente realmente ter um tratamento eficaz. Vou dar agora, gente, um outro exemplo aqui de um outro sintoma que vocês me pedem muito. Queda de cabelo, sintomas no couro cabeludo, dermatite seborreica, alopécia. Quem aí tem? Coloca aí para eu saber. Vou colocar aqui para vocês a principal causa emocional por trás. Então, o nosso couro cabeludo, o nosso cabelo, é uma extensão da nossa pele. Então, o cabelo também reflete conflitos emocionais de perdas e de separações, mas aqui tem um contexto de desproteção envolvido. O que significa isso? Por exemplo, quando você tem um processo de falecimento ou você se afasta, por exemplo, do seu pai ou de alguma pessoa próxima que para você representa a sua proteção, o seu ponto de apoio, tá? Ou, então, é esse afastamento dessa pessoa que te oferecia proteção. Então, conflitos com pessoas mais próximas, conflitos com parceiros, ou alguém também que te acariciava o seu cabelo, seja na sua infância ou seja agora. Essa pessoa que realmente tinha esse contato com a região, ela se afasta de você. Ou ela briga com você. Pode ser também um relacionamento conflituoso com essa pessoa que te oferece proteção. Ó, vamos ver. A Miriam se identificou. Então, quedas de cabelo, gente, processos associados a couro cabeludo, traz muito essa questão de contato, separação em um contexto de desproteção. Tá? Tudo ok até aqui? Estão conseguindo identificar, associar na história de vida de vocês, ou mesmo identificando alguém próximo, alguém da família? Essas informações são muito libertadoras, gente.
E agora eu vou compartilhar com vocês, separei aqui um outro ponto que vocês me pedem bastante, casos de insônia e crises de ansiedade. Então, vou compartilhar aqui com vocês um caso específico de uma paciente que eu atendi, que estava sofrendo com processos de insônia, processos de crise de ansiedade, já fazia mais de 5 anos. Então, uma paciente idosa com mais de 70 anos. E quando ela passou em protocolo, em processo terapêutico comigo, o que a gente descobriu? Que a causa dessa insônia dessa paciente, das crises de ansiedade, ela era do início da fase adulta dessa paciente. Qual que foi a causa? Foi exatamente a perda do pai. Então, essa paciente perdeu o pai e depois o marido acabou abandonando ela. Ele literalmente foi embora, ele sumiu por anos, sem dar nenhuma notícia para ela. Esse evento na vida dela, que aconteceu no início da fase adulta, foi exatamente, gerou um medo, um pavor de ficar sozinho, um pavor de rejeição, pavor de abandono, e essa era a causa principal. Só que essa paciente, isso aconteceu quando ela tinha, não lembro a idade, vamos supor 20 anos, tá? Mas as crises de insônia dela e as crises de ansiedade só foram se manifestar quase 50 anos depois. E sabe o que foi o que gerou o gatilho que fez com que ela começasse a manifestar as crises? Eu vou compartilhar com vocês. Foi exatamente quando o marido dela... Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que tá tudo certo, né, com o som. Então, essa paciente começou a desenvolver as crises de insônia 50 anos depois desse evento que eu contei aqui pra vocês, quando o marido dela foi viajar e quando o filho dela foi junto, ou seja, ela ficou sozinha. Foi aí que começaram as crises dela de insônia e as crises de ansiedade. Então, olha só, a paciente começou a desenvolver crise de ansiedade e insônia com mais de 70 anos. Mas a causa dela, a causa original, estava quando ela tinha uns 20 anos de idade. E aí a gente tratou tudo isso e essa paciente está super bem, justamente porque a gente foi na causa. A gente mapeou toda a história de vida dela. E essa paciente hoje está ótima. Então, olhem como a causa ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Certo? Estão identificando, gente? Vocês estão conseguindo relacionar com a história de vida de vocês? A causa é muito mais profunda. Medicamentos, pomadas, gente, atuam nessa causa? Não. Por isso que não funciona. Porque a gente precisa ir muito além. Isso é biologia humana, gente. Seu corpo é regido pelas suas emoções. E existem emoções e causas específicas por trás das doenças. Então aqui, gente, no caso de processos de ansiedade, de insônia, pode envolver vários conflitos, vários traumas, processos de mágoa, contrariedades, medos que o seu corpo ainda não conseguiu resolver desde o ventre materno. Inclusive, processo de insônia, muito comum ter medos de quando você estava na barriga da sua mãe, que a sua mãe vivenciou. E quando o corpo tem alguma pendência, algo que ele não conseguiu resolver, o corpo vai te manter em alerta. Porque você precisa, de alguma forma, buscar soluções para esse problema. E seu corpo não relaxa. Seu corpo não tem a noção de que esse evento já passou. Então, você vai continuar em estado de alerta, pronto para resolver esse perigo. Seu corpo não relaxa, enquanto você não resolver esses conflitos. Tá? Tudo certo até aqui? Show! Então vamos lá, vou agora passar para vocês um outro ponto que vocês me pedem muito, que são processos de dores pelo corpo. Quem aí tem dores pelo corpo? Em qualquer local do corpo, coloquem aí para eu saber. Vão colocando aí. Dores pelo corpo.
corpo. Qual que é a causa? Eu vou falar aqui de modo geral e depois a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? Mas dores pelo corpo, gente, eles têm relação com conflitos de impotência e de desvalorização. Ó, a Laís nas pernas. Então, as dores pelo corpo, elas têm relação com conflitos de impotência e de desvalorização. A Priscila tem nos pés, Graziela no pescoço. O que seriam, então, esses conflitos de impotência e de desvalorização aqui, pessoal? Vou dar alguns exemplos. Quando vocês, ó, a Jane tem enxaqueca. Daqui a pouco a gente vai falar da enxaqueca. Ó, Shirley, dores nas articulações. Então, envolve esses processos de impotência e de desvalorização. Então, quando você se sente, por exemplo, incapaz de fazer uma ação, incapaz de realizar uma tarefa, ou quando você quer fazer alguma coisa e não pode, ou não consegue. Ó, a Sandra tem. Ou quando você faz algo obrigada, quando você é forçada a fazer alguma coisa que você não quer. Isso também é um conflito de impotência, de desvalorização. Por exemplo, quando você faz um trabalho que você não gosta, ou quando você se sente presa a um relacionamento, ou quando você não se sente valorizada pelo seu parceiro, você pode desenvolver dores pelo corpo. E assim como o que eu expliquei para vocês na questão das alergias de pele, cada local que dói no seu corpo tem um significado particular e tem uma causa específica por trás. O local que dói vai comunicar aonde você sentiu esse processo de desvalorização. Tá fazendo sentido? Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou criar aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? De fibromialgia, por exemplo. Quadros de fibromialgia, gente, envolve vários conflitos de impotências e de desvalorizações. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de como as células, elas retêm essa informação de impotência e de desvalorização, gerando dores pelo corpo. Então, vamos imaginar aqui um caso de uma criança que na infância dela, ela sempre presenciava a briga dos pais. O pai chegava bêbado em casa, o pai agredia a mãe, e essa criança presenciando tudo. E essa criança não podia fazer nada. Ou seja, essa criança se sente impotente, sem ação, diante desse evento traumático. E isso se repete em vários momentos da infância dessa criança. E aí, essa criança ela vai crescer um pouco. E aí, essa criança vai sofrer um abuso, onde ela não pôde reagir. Mais impotência. E aí, ela entra em processo de adolescência. E na adolescência, ela é, por exemplo, forçada a viver com a sua avó, porque ela não tem para onde ir. E a avó dela, ou a madrasta, por exemplo, tratava muito mal essa adolescente. Ela não tinha para onde ir, ela tinha que morar com essa avó. E aí vem mais sentimento de desvalorização, mais sentimento de impotência. E não acabou por aí. Essa adolescente vira adulta. Ela vai se casar. Só que no casamento, ela sofre agressões do marido. E aí, mais impotência, mais desvalorização. E não acabou por aí. Essa mulher, ela vai ter um filho. E em certo momento da vida dela, esse filho vai ser, por exemplo, agredido na escola. Ele vai sofrer um acidente, ele vai quebrar um braço. E essa mãe vai se sentir incapaz de proteger o filho, ela não pôde fazer nada. E aí, mais impotência. E
aí, em certo momento da vida dessa mulher que tem essa história de vida, ela começa a sentir um monte de dores pelo corpo. Vocês acham que essas dores elas começaram do nada, gente? Com esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. As dores elas não começam do nada. O acúmulo desses conflitos vai fazer o copo transbordar. Tem uma hora que o corpo não vai aguentar lidar com tudo isso. E aí as dores começam. Olha só, então processos de dores pelo corpo, gente, envolvem esses conflitos de impotência e de desvalorização. Cada caso é particular, cada causa é única, tá? Mas eu tô trazendo aqui de modo geral para vocês terem uma ideia. Vocês conseguiram identificar na história de vida de vocês que sofrem aí com dores? Isso é um caso muito comum aqui, tá? Por exemplo, do quadro de fibromialgia. Então, quando o paciente chega, por exemplo, com um quadro de fibromialgia para mim em consulta, é exatamente esses conflitos que a gente vai tratar para que o paciente melhore de forma eficaz. Por isso que a gente precisa considerar a sua história de vida, as suas percepções, porque está tudo conectado. Ok? E vou trazer aqui agora para vocês, gente, um caso, alguém falou aí de enxaqueca. Muito comum também, um sintoma que vocês me pedem bastante para falar aqui. Ó, a Graziela, eu me identifiquei. Que bom que vocês estão se identificando, gente. Essas informações são muito libertadoras. Ótimo. Vou agora falar um pouquinho com vocês de processos de enxaqueca, tá? Mais especificamente. Então, a enxaqueca, gente, ela envolve processos de desvalorização, processos de impotência, pode envolver também medos, sustos no território, tá? Isso tudo, desde o ventre materno, pode acontecer. Então, podem ter vários conflitos associados. Mas eu vou trazer aqui um caso específico que ilustra bem, né, de uma paciente minha, um caso real, de uma paciente com 50 anos que sofria com crises de enxaqueca desde sempre, segundo ela, né? Quando ela passou em primeira sessão comigo, ela não soube me precisar quando que essas dores começaram, porque desde que ela era muito pequena, ela se lembra de sofrer muita dor. E aí essa paciente aí, com mais de 40 anos, com crise, sofrendo, né, por mais de 40 anos, com crises de enxaqueca. E aí, quando a gente foi identificar, ela passou em sessão comigo e a gente faz todo um mapeamento corporal para identificar essas memórias celulares. O que eu identifiquei junto com ela? Que tinha uma memória, uma informação, uma emoção gravada de quando ela tinha 5 anos de idade. E nessa época, quando ela tinha essa idade, ela não lembrava desse evento. Depois que a gente fez a nossa sessão, ela foi perguntar para a mãe e a mãe conseguiu associar direitinho. Então, o que a mãe dela falou? Quando ela tinha 5 anos, ela passou por um susto muito grande, onde ela quase morreu. Foi um susto muito forte. E depois que ela foi socorrida, que esse susto passou, ela relatou ter sentido pela primeira vez na vida fortes dores de cabeça, quando ela tinha dos seus 4 para 5 anos. Então ela não lembrava de nada disso, a mãe dela que conseguiu associar. Eu passei para ela a informação da causa e aí depois, na nossa segunda sessão, ela falou: Thaís, minha mãe conseguiu identificar e bateu tudo certinho. Então a gente tratou isso, essa causa raiz, essa memória de quando essa paciente tinha esses 5 anos. E logo na primeira sessão, da primeira para a segunda sessão, a paciente teve 95% de melhora da enxaqueca com uma sessão. Já era mais de 40 anos sofrendo com dores, gente. E isso é um caso muito comum, infelizmente, é um caso muito comum. Eu atendo muita gente que sofre anos e a vida inteira com sintomas. E a gente tratou isso pela raiz. Depois a gente fez a segunda sessão, tratamos mais alguns conflitos associados. Mas olha como essa causa é muito mais profunda do que você imagina. Então a gente precisa olhar para tudo isso.
Então, esse foi um caso que é muito bom de ilustrar aqui para vocês entenderem. E essa paciente está super bem. Outra causa muito comum de processos de enxaqueca aqui, tá? Que é muito frequente na minha rotina aqui de atendimentos. Mulheres que, quando crianças, presenciavam muita briga dos pais. Então, elas se sentiam impotentes, não conseguiam agir, enfim. A criança não consegue ajudar, ela se sente impotente. Elas não conseguem resolver essa situação dos pais. E elas acabam ficando ali no meio. Então, é muito comum adultos com enxaqueca durante a vida toda, a gente vai lá e a causa está na infância. Quando elas presenciavam essas brigas dos pais, é muito comum. Ou quando a criança passa, por exemplo, por uma separação dos pais, ela não consegue lidar, entender isso. Então, essa é a causa. Tá? Então, gente, o nosso corpo, ele é inteiro mapeado, inteirinho mapeado. Cada parte do corpo manifesta um sintoma e responde a uma emoção específica. E quando você compreende que o corpo ele é todo mapeado e responde a essas causas específicas, você tem um caminho para melhorar. Então, as respostas estão no seu próprio corpo, estão na sua história de vida. Tá? Ó, a Graziela. Eu não lembro muitas coisas da infância. Na terapia consegue resolver assim mesmo? Sim, Gabriela, ótima pergunta. Aqui na terapia Seven Healing, gente, esse processo ele independe da sua lembrança consciente, tá? Você não precisa se lembrar, inclusive é humanamente impossível a gente se lembrar de tudo que aconteceu, imagina, desde o ventre materno. Então não tem problema, tá? Porque a gente vai exatamente acessar as informações do inconsciente do corpo. Então tudo isso eu faço através do processo da técnica, tá? Então não tem problema se você não se lembrar. Eu vou trazer para você a informação para sua consciência. Pode ser que você consiga se lembrar ou não, ou como aconteceu com essa paciente, que é muito comum. Eu trago a informação, ela vai perguntar para a mãe e consegue associar isso a um fato que ocorre com muita frequência. Mas não tem nenhum problema se você não conseguir se identificar ou se você não conseguir se lembrar, tá? Sem nenhum problema. Então, gente, tudo isso, essas informações que eu trago aqui, isso é muito libertador. Então, a gente precisa, sim, olhar para a sua história de vida. E o caminho é exatamente esse, gente, tratar a causa. E é isso que a gente faz em sessão, isso que a gente faz em consulta. Então, eu consigo, através da ferramenta terapêutica, acessar essas memórias celulares traumáticas, esse acúmulo de situações negativas vividas do seu corpo e neutralizar isso, ressignificar isso com um processo aqui da própria técnica. A gente consegue tratar esses eventos. E quando a gente trata esses registros, o seu corpo ele volta a ficar livre novamente para se autorregular, para se autocurar. Então, a gente basicamente fala assim para o seu corpo: olha, corpo, a causa, o sintoma que você tem hoje, a sua enxaqueca, veio daqui. Esse conflito ele já passou, já foi resolvido. A gente vai desprogramar a doença. A gente vai exatamente tratar a causa raiz. Ok? E eu vou trazer aqui para vocês, gente, uma super novidade. Eu vou fazer algo inédito, tá? Na próxima live, eu nunca fiz isso antes. Eu vou fazer uma live de atendimento ao vivo. Então, eu vou escolher uma pessoa que estiver aqui na live comigo no dia. Você vai poder ser escolhida e eu vou fazer um atendimento aqui ao vivo completo para vocês entenderem como funciona esse processo na prática. Então, eu farei isso na nossa próxima live. Depois eu vou divulgar a data certinho, o horário certinho. Mas eu vou fazer essa live de atendimento aqui. Então, você vai poder ser tratada, eu vou poder escolher, eu vou escolher uma pessoa aqui que estiver comigo no dia, tá? Uma pessoa comprometida que realmente queira melhorar. Você vai poder ser tratada e quem assiste também é beneficiado. Quem se identifica com os conflitos, com as informações, também recebe os benefícios, tá? Então, farei isso na nossa próxima live super inédita. Tá? Vocês querem ver a Rebeca? Que bom! Sim, vocês pediram bastante, eu vou fazer aqui para vocês, tá? Então, eu vou divulgar a data em breve. E, gente,
gente, compartilhem essa live com o máximo de pessoas possível, porque essas informações, gente, são libertadoras. Quando você muda a sua percepção diante a doença, o seu corpo também se comporta de forma diferente. Então, essas informações, quando você recebe essas informações e isso faz sentido para você, é um passo a mais para o seu processo de autocura acontecer. Então, tem muita gente, eu tenho muito relato nas minhas redes de pessoas que melhoraram de sintomas, inclusive processos de psoríase. Tem uma seguidora que falou para mim que melhorou um monte só de receber as informações, só de me acompanhar. Então, essas informações são libertadoras. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível e a gente se vê na nossa próxima live ao vivo aqui de atendimento, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou abrir a caixinha de perguntas lá nos stories para responder vocês, se vocês quiserem saber aí a causa emocional por trás dos sintomas. Eu trouxe aqui um apanhado geral das doenças, dos sintomas que vocês mais me pedem, mas a gente vai conversando ali ao longo da semana nos stories, tá bom? Uma ótima semana para todos vocês, gente. A gente vai conversando por aqui. Tchau, tchau, pessoal!